Olá, está começando mais um programa do curso de Direito da Faixa. E hoje nós vamos conversar sobre biografias não autorizadas com Ernesto Rodrigues. Ernesto, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Você também é jornalista, documentarista e apesar de não ser do mundo jurídico, acabou mergulhando nesse universo. Precisei muito de advogado. E precisou conhecer também, né? Ernesto, você é o biógrafo do João Avelange, da Zilda Arnes e também do Ayrton Senna. Eu queria começar o programa com você nos falando sobre essa sua experiência como biógrafo. Olha, começou no caso da biografia do Ayrton, que eu escrevi em 2003, 2004, em que eu procurei, aí eu fiquei sabendo pela primeira vez que para escrever uma biografia no Brasil você precisava de ter autorização de alguém da família, se a pessoa fosse morta, né, que era o caso. E aí, pela primeira vez, eu soube que tinha um empecilho legal muito grande e que a editora não dava um passo para frente na questão contratual, de adiantamento, de nada, se você não tivesse um documento formal no qual a família do biografado autorizasse o livro, entendeu? Aí eu procurei a família Senna através da Viviane, apresentei o projeto dizendo que era uma biografia clássica, que precisava, que queria ouvir todos os lados da vida do Ayrton, tal. Eles demoraram uns 2 ou 3 meses para responder para mim, mas a resposta final foi de que eles respeitavam o projeto, mas que não iam se envolver com o projeto, mas que não iam fazer nada contra o projeto. Isso para mim foi suficiente, eu consegui dele no documento, que eu usei para inscrever na Biblioteca Nacional, e só então a editora aceitou fazer o contrato comigo, a editora Objetiva, e aí eu fiz o livro. Levei 2 anos para fazer o livro, ouvi 240 pessoas em 7 países e lancei o livro, e a família, e não ouvi ninguém da família, mas a família não, eu sempre digo isso, que a família também não atrapalhou, ela não impediu que amigos de infância, pessoas que eu sabia que se um simples telefonema da Viviane Senna seria suficiente para a pessoa não me receber, as pessoas me receberam. Então foi uma situação negociada e que implicou também um cuidado muito grande no que eu estava escrevendo, entendeu? Porque não só eu, como qualquer jornalista ou qualquer biógrafo, né, na época que quisesse fazer uma biografia, ele sabia que o tempo todo a famosa espada de Damocles estava na nuca dele, porque uma família podia embargar um livro a qualquer momento, fosse na hora da confecção, na hora da publicação, mesmo depois que o livro estivesse já sendo vendido nas livrarias. Então você ficava sempre com aquele medo, com aquele receio de a qualquer momento o seu projeto ir por água abaixo e acontecer, e você ter que desistir ou ter um grande prejuízo e por aí vai. Então esse foi o caso do Ayrton. Felizmente o livro foi um best-seller, vendeu mais de 50 mil exemplares, ficou 2 meses na lista dos mais vendidos, foi capa de revista, então não tem queixa nenhuma, foi uma das coisas mais sensacionais que eu fiz na minha vida. E aí teve uma outra experiência que foi bem diferente, foi a do João Avelange. Da mesma maneira eu fui procurar, eu tive que procurar o próprio João Avelange, no caso ele não tinha morrido, é evidente, morreu só agora esse ano, né, aos 100 anos de idade, né? E aí eu mostrei o projeto para ele, e ele, sabendo que a lei estava a favor dele, ele leu o projeto e falou assim, eu assino aqui a autorização, mas eu quero ver o texto final. Aí isso foi um susto para mim, porque imagina, você submeteu o seu livro ao biografado, eu não estava pensando em fazer isso nunca, é como nos meus mais de 30 anos de carreira de jornalista, eu ter que submeter a minha matéria para alguém. Ô, fulano, te entrevistei hoje, lembra de mim? Eu estou escrevendo isso. Pode ser um absurdo, né? Então, quer dizer... Mas aí quando eu falei assim, bom, o famoso Odal desce, me desculpe, assim, eu tinha que dar uma resposta ali. Eu falei assim, tá bom, então o senhor vai ler, mas a palavra final vai ser minha. O senhor vai dizer o que o senhor quiser sobre o livro, mas a palavra final vai ser minha. Eu fiz esse trato com ele e fui para a luta. Também ouvi, no caso do João Avelange, eu vi umas 150 pessoas, também viajei, fui para o exterior, vi jogadores, gente importante, Pelé... Não é um processo simples, né, a produção de um documento como esse, que é uma biografia. De jeito nenhum. E aí, no caso do Avelange, o que aconteceu? Quando eu terminei, aí eu cumpri, eu sou um cara que cumpre. Então, cumpri e mandei para eles originais. Combinado, né? Mandei para os originais. E aí ele não me respondia. E aí um empresário, um amigo dele,
que foi quem nos aproximou, que é o Antônio Carlos de Almeida Braga, que também eu conheci por causa do Ayrton Senna, porque o Braguinha, o Almeida Braga, foi um grande amigo do Senna. O Senna comprou a casa dele de Angra do Braguinha, e o Braguinha, quando viu a seriedade do meu livro sobre o Senna, falou: você podia fazer um livro sobre outro brasileiro. Aí eu falei assim: qual? O Avelange. Eu falei assim: mas ele não gosta de jornalista? Eu falei assim: não, mas eu apresento vocês. Quer dizer, o pai da ideia do livro foi o Braguinha. Foi por isso que eu nunca conheci, nunca me imaginei que eu ia me aproximar de João Avelange, a não ser com essa ideia do Braguinha. Aí eu fui e liguei para o Braga, falei: doutor Braga, o que aconteceu? Aí o Avelange não responde e tal. Aí ele falou um palavrão: ele está com você, está louco. Eu falei: por quê? Não, porque ele detestou o livro. Eu falei assim: mas como assim? Aí ele mesmo falou assim: mas o livro é muito bom, o livro é muito bom. Aí eu falei assim: e aí, como é que faz? Não, eu vou conversar com ele para ele te receber. E aí nós marcamos o encontro, eu fui ouvi-lo, e aí nós fizemos 18 encontros, durante os quais nós lemos juntos, página por página do livro. E ele, ao longo dessa leitura, fazia de tudo: xingou, esbravejou, ameaçou, me xingou, dava porrada no livro, riscava na minha frente. E eu naquela, discutindo e tal, não sei o que, tentando provar, ele não querendo que eu disse nada que pudesse ser delicado sobre ele queria que entrasse no livro. Era como, até tem uma hora que eu falei para ele, ele era tricolor, né? Eu falei assim: João, é como se a gente estivesse contando uma surra do Fluminense, dando de 5-1 no Flamengo, só não quer que eu conte o gol do Flamengo. Sua história é vitoriosa e tal. Não adiantava. Ele: não. E aí, histórias conhecidas, pelo que você está colocando. Não, e muitas também revelações, assim, de bastidores. Que é o que mais interessa nas biografias, né? Porque as conhecidas a gente vê na imprensa, né? Exatamente. E aí, o que aconteceu? Chegou no final desses 18 encontros de leitura conjunta, ele assinou um papel lá, dizendo que não autorizava. Quanto tempo de trabalho possivelmente jogado fora? E aí, o que aconteceu? A editora, com quem eu tinha um contrato, e eu tinha montado uma equipe, tinha trabalhado mais de um ano, tinha um bom patrocínio, um dinheiro grande que eu tinha. De repente eu perdi a editora. A editora, quando viu que o Avelange estava reagindo, falou assim: estou fora. O advogado disse o seguinte: para a gente continuar o contrato valendo nosso, você tem que conseguir autorização de cada uma das pessoas citadas no seu livro. Imagina, só de entrevistados eram 140. Você imagina eu sair mundo afora, pedindo para o cara: eu só disse isso aqui, eu posso autorizar que eu diga. Então, na verdade, era uma maneira indireta de dizer o seguinte: não, nós estamos fora. Aí eu fiquei sem livro, sem editora e com patrocínio para honrar. Quer dizer, o livro estava escrito. E aí, felizmente, a editora Record, o dono da editora Record, leu os originais, falou: não, está muito bom, eu vou arriscar, vamos ver se ele vai entrar na justiça contra nós. Aí eu lancei o livro, mesmo o Avelange não autorizando. Essa é uma legítima não autorizada. E aí ele não reagiu. Assim, não se manifestou, nunca mais soube o que ele achou do meu gesto, entendeu? Só soube que eu cumpri o que eu combinei com ele, que eu ia mandar 50 exemplares do livro para o escritório dele, no centro do Rio. Mandei, não sei o que ele fez com os livros, ele jogou fora, se mandou queimar e tal. E continuei minha vida e nunca aconteceu nada, assim, do ponto de vista legal contra mim. Aí você já trouxe nessa história várias questões que depois foram intensamente discutidas, né? Sim. Quando foi para o Supremo, principalmente, quando chegou através de uma discussão do Roberto Carlos, principalmente, né? Um dos piores momentos da biografia do Roberto Carlos. Sim, o que acontece ali realmente é quando você cita essa discussão em que ele vai riscando todos os trechos ali, que provavelmente são os que mais interessam. Sim. Em nenhum momento, pelo menos você não citou aqui, ele disse que eram mentiras, né? Mas ele não gostaria que fossem expostas, né? Então, qual é o limite do que é realmente a liberdade de expressão e do que interessa ao leitor, né? E do que é a privacidade desse autobiografado, né? Eu acho o seguinte, assim, a minha opinião sobre essa questão é o seguinte: eu acho que ninguém faz biografia de pessoas que não são públicas, tá? A pessoa só merece alguma biografia em algum nível se a pessoa tem alguma relevância, entendeu? Ninguém quer. Qualquer pessoa que tem um pouquinho mais de relevância pode ser
um Eduardo Cunha, pode ser um Ayrton Senna, pode ser um Stalin, pode ser um Mao Tse Tung, pode ser um Fidel Castro. Contribuiu para a história, pode ser um Itamar Franco, pode ser, sei lá o quê, pode ser o Gilberto Gil, entendeu? São pessoas que eu falo aqui, todo mundo sabe quem é. E que contribuem então, positivo ou negativamente, mas contribuem para a história, né? Para a história, e são pessoas que são interessantes. E aí o que eu acho que biografia é? Uma boa biografia. Biografia, na verdade, é você entrar na intimidade da pessoa. Quando eu falo intimidade, eu não quer dizer que eu estou querendo contar o que aconteceu na cama de casal dela, o que ela fez quando entrou no quarto com o marido ou com a esposa. Porque não é necessariamente isso que interessa, né, o leitor. Assim, entrar na intimidade da pessoa. Por exemplo, Ayrton Senna, meu biografado. Um livro de 640 páginas. É um livro que foi adorado por gente que detesta a Fórmula 1, entendeu? Por quê? Porque eu estou contando a história dele, e não do piloto. Então, assim, o que interessava era as relações, a amizade dele, namoro, todos os sofrimentos que ele teve, as brigas internas, os bastidores da Fórmula 1. Ser humano que ele foi, que na verdade foi além do herói, né, que ficou. E que se transformou num mito depois daquela morte trágica, a primeira morte na frente de milhões de pessoas. A primeira morte ao vivo de uma grande personalidade foi a do Ayrton, entendeu? Não tem nenhum caso anterior em que alguém famoso mundialmente morre ao vivo diante de milhões de telespectadores. Então, e diante de uma grande expectativa, né, da vitória ali da Fórmula 1. Então você fica muito... Aí começa aquele raciocínio, inclusive aquela história, não, ele estava com aquele olhar, olhando o carro, aquilo ali ele sabia que ele ia morrer. Aí as pessoas começam a tentar contar histórias depois do fato trágico, para tentar, igualzinho agora o Chapecoense, né? Ah, fulano previu, teve um pressentimento, tem sempre isso, né? Então, quer dizer, você cria uma expectativa sobre a pessoa, então o que o biógrafo tem que fazer? Ele tem que ser um grande repórter. No fundo, o que o biógrafo é, na minha opinião, tem que ser um repórter, fazer uma grande reportagem com muitas fontes e que esse cara sabe escrever bem, que ninguém aguenta matéria grande. Traga uma história interessante, grande, escrita já é difícil de ler. Matéria grande mal escrita, ninguém lê. Então isso que eu tentei fazer nesses livros, entendeu? Então acho que nesse aspecto, quer dizer, a experiência que eu vivi com o Avelange foi a prova da vida difícil que qualquer biógrafo tinha no país até a época, até a nossa querida Santa Carmen Lúcia. Vamos falar disso. Agora, antes da gente chegar aí nesse ponto de discussão, eu queria trazer a opinião de alguns alunos da faixa. A gente foi ao pátio da faculdade e é super controversa a opinião de todos eles. Inclusive, bom, vamos assistir porque realmente é bem interessante. Dá uma olhada. Qual a importância das biografias para incentivar o conhecimento? Pô, então, eu acho importante porque geralmente quando a gente busca esse tipo de leitura, são referências que nós temos, né? São pessoas que nós temos como referência. Você se sentiria se alguém escrevesse um livro sobre você sem a sua autorização? Primeiramente eu ia querer receber tudo antes, eu não ia gostar, eu ia mandar cancelar, ia receber antes, vou ler primeiro para saber o que tem, talvez eu deixe, entendeu? Talvez possa ir rodando, posso falar, pode circular, só tira isso daqui, isso dali, esconde isso daqui, muda um pouquinho ali. Teria que autorizar, né? Entre a liberdade de expressão, o direito à privacidade e a honra, o que é mais importante entre esses direitos fundamentais? Bom, acho que a honra. Privacidade e honra ou liberdade de expressão? Olha, por mais que eu goste da privacidade e honra, eu acho que a liberdade de expressão é um direito que todo mundo tem, né? Você é contra ou a favor a biografia não autorizada? Eu sou contra. Por quê? Porque eu acho que... porque eu acho que biografia, é muito particular, entendeu? Da pessoa, ela tem os direitos, entendeu? De ter aquilo restrito e não publicado. Você não sabe, quando você não autoriza uma biografia, você não sabe se a pessoa vai estar fazendo aquilo de uma forma correta, o autor, se ele vai estar, né, estruturando aquilo da forma como você gostaria, entendeu? Sou um pouco contra porque você acaba invadindo a privacidade da pessoa, né? Como é que resolve isso? Bom, então, ela tendo acesso ao que foi escrito, certo? E concordando, ela estaria autorizando, né? Porque eu acho que também, na verdade, é muito particular. Como tá falando dela, ela autorizando certas coisas ou não, eu não sei, chega a ser uma censura. A questão é o bom senso, entendeu? Você vai fazer isso de alguma forma que vai prejudicar alguém, você vai fazer isso para
Vai atrapalhar a vida dessa pessoa? Os familiares dessa pessoa vão gostar do que você está fazendo? O que está em jogo nessa discussão das biografias não autorizadas, na sua opinião? Dinheiro, cara. Eu acho que está em jogo principalmente a privacidade, né? Da pessoa que... Como é que eu falo? Que é o protagonista, sei lá. O protagonista. E também um pouco da moral, né? Dos valores, entendeu? Porque, como a gente falou, liberdade de expressão a gente pode ter, mas não é maneiro você também ficar divulgando uma pessoa que não gosta disso, né? Que não quer ser divulgada. Então, Ernesto, é muito interessante para mim. O que mais chama atenção ali é uma questão muito controversa, ou seja, adoro biografias, mas não escreva sobre mim. Se for sobre mim, eu vou querer ler antes, como o João Avelange fez. Se for sobre os outros, eu quero saber do que é mais interessante, o que é mais interessante não é permitido. Você contou que você viveu isso ali, é bem isso mesmo, né? Na prática é isso que acontece ali. Primeiro é o seguinte, primeiro tem um pressuposto antes de qualquer... Você tem que ser verdadeiro. O aluno disse que ia querer ler primeiro também. Ele falou, eu vou deixar, eu não deixaria. Por exemplo, eu depois da experiência do Avelange, eu nunca mais... Não vale a pena, né? Eu não penso em escrever outra biografia, mas se eu for escrever, foi porque foi muito traumático para mim. Valeu até um documentário que eu escrevi, que eu fiz sobre essa discussão, porque essa discussão que eu tive com o Avelange, eu gravei. E depois eu transformei isso num documentário sobre o drama. Que a gente vai exibindo uns trechinhos aqui no nosso programa. Tem momentos em que eu discuto, inclusive, com colegas meus, jornalistas que eu convidei para assistir a minha discussão com ele e para se posicionarem realmente em relação a essa questão, até onde que você cede para o biógrafo. E foi, por exemplo, eu chamei o Geneton Moraes Neto, meu grande amigo que morreu esse ano, o Ricardo Pereira, um grande amigo da TV Globo lá, que fomos trabalhando junto, e o Jorge Moura também. Os três nós formamos ainda os três que restaram, mas uma confraria, e os três assistiram a uma espécie de melhores momentos da minha discussão com a Avelange, e os três tinham posições diferentes sobre o que eu deveria fazer ou não. O que gastou, eu vou lhe pagar e o senhor não precisa mais se incomodar comigo. Eu pedia que o senhor parasse, por favor, de ficar jogando na minha cara toda hora. Isso. Exatamente, não. Mas eu não gosto disso, meu querido. E está aqui tudo anotado. Tive o trabalho, em 3 dias li tudo isso. E não gostei. Você está escrevendo um livro, você não é jornalista, isso é o que eu quero dizer. E você não quer perder essa sua condição. E aí o documentário mostra muito bem isso, eu discutindo com o Geneton jamais embarcaria nesse projeto, como ele deixa claro no documentário. Já o Jorge tem uma opinião diferente. Então, esse documentário, inclusive, é muito uma mergulho nessa questão que você está colocando, que é qual é o limite? Eu diria o seguinte, o limite... Depende do fato concreto no final do caso, né? Porque se você escrever uma besteira, uma bobagem, uma mentira, você sabe muito melhor que eu, o pessoal que está assistindo a área de direito, sabe que existem 3 crimes que estão previstos na Constituição: calúnia, difamação e injúria. Quer dizer, o jornalista está tão submetido, tanto o repórter quanto um biógrafo está submetido a essa lei. Isso basta. Escreva, não diga bobagem, que senão alguém vai entrar na justiça, né? E você vai pagar caro, entendeu? Agora, você citou que houve uma grande mudança ali com a decisão do Supremo. Sim. O que mudou efetivamente? O que muda é que hoje você não tem mais o risco empresarial, entendeu? Se chegar uma editora e falar assim, eu quero escrever uma biografia do Renan Calheiros. Eduardo Cunha diz que está escrevendo uma, assim, né? Vamos supor, aí um editor fala assim, e qual é o seu projeto? Aí eu digo assim, assado e tal, tem tal informação, tal fonte e tal, tem umas revelações importantes. Mas não vamos assinar o contrato, acabou. E se o Renan quiser, ele não vai poder impedir, como antigamente as pessoas podiam. Essa que é a diferença fundamental que traz o Brasil para o primeiro mundo. Antes a gente estava junto com a Coreia do Norte, com ditaduras retrógradas que têm completa supressão da liberdade de expressão. E tem como ter acesso a esse material e isso não ser uma censura? Como assim? Tem como um biografado receber um material desse e não censurá-lo, por mais que ele não coíba? Vamos lá, primeiro. Ou melhor, para o autor não se sentir censurado? Um bom biógrafo vai querer ouvir. Se o biografado for ouvir, vai querer ouvir o biografado. Assim, se eu fosse fazer uma biografia do Renan Calheiros, eu ia querer entrevistá-lo.
eu tenho esse aqui, o que o senhor disse sobre isso? Eu ia querer checar tudo com ele. Se fosse uma pessoa morta, eu também, ainda assim, ia querer ouvir a família, mas não para pedir autorização, para saber o que a família tem a dizer sobre aquilo, sem medo da família embargar meu livro. Essa que é a grande diferença. Eu não acho que você, ao ter liberdade de fazer uma biografia não autorizada, você não tenha que ouvir. É óbvio que você tem que ouvir. Quem mais sabe da vida de uma pessoa do que a família dela? Ninguém. Eu sofri muito para reconstituir momentos importantes da vida do Ayrton Senna, porque eu não tive nem o depoimento do pai, nem da mãe, nem da irmã. Entendeu? Agora, felizmente, eu tive pessoas que me ajudaram muito e eu consegui fazer um livro que resiste ao tempo. Agora, o ideal seria a Viviane me dar uma entrevista, assim como a Viviane, sabe quem também não quis me dar uma entrevista? Adriane Galisteu. Por quê? Porque estava do outro lado também, entendeu? Eram a Viviane de um lado e a Galisteu do outro. Não. Ficam faltando peças, né? Agora, duas questões são colocadas ali no finalzinho pelos alunos, né? Um que é uma questão de bom senso. Agora, sim, o que é bom senso? Quem é que delimita esse bom senso? E o que está em jogo, na sua opinião pessoal, Ernesto? Ali eles colocaram que era dinheiro, privacidade, moral e valores. Depende. Eu acho assim, o que está em jogo, no caso do biógrafo, falando do mercado, o que está em jogo é o que eu disse, a segurança é um negócio. Assim, você, por exemplo, todos os processos famosos de embargo de biografias nas últimas décadas no Brasil envolveram interesse de familiares em ter controle de qualquer renda relativa à história do seu ente querido biografado. Então é negócio. Ou seja, você está fazendo um livro sobre meu pai, então vem cá, eu quero grana aí. Não deixa, eu uso a lei aqui que me permite que eu embargue seu livro. Então tem esse lado. Do ponto de vista da atividade e da atividade do chamado mercado das biografias, vamos chamar assim. Então a questão estava em questão era o dinheiro, assim, por que a editora Objetiva pulou fora do meu livro sobre o Avelange quando soube que ele não estava autorizando? Porque ela não queria encarar o que poderia ser um grande prejuízo e uma ação judicial cujos limites eram imprevisíveis, considerando o poder que o João Avelange tinha, junto à justiça brasileira, aos políticos, aos tribunais e tudo mais. Então eles pularam fora. Então, aí é uma questão de dinheiro. Agora, do ponto de vista do conteúdo da biografia, o que está em jogo, de um lado, do biógrafo, é ser o mais verdadeiro possível, no sentido de ser mais rico. Ninguém tem a única verdade sobre uma pessoa. Agora, quanto mais você enriquecer a história sobre alguém, por isso que eu fiz questão de ouvir 240 pessoas para escrever o livro sobre o Ayrton Senna, entendeu? Foram 240 entrevistas mesmo, gravadas. Quanto tempo de trabalho? 2 anos de trabalho. Entendeu? Então, é por isso que você tem que ter um compromisso com o maior número de informações possíveis, os fatos muito delicados, você ter o cuidado de cercar esse fato. Vou te citar um exemplo, que diz tudo do cuidado que você tem que ter. Tem um episódio muito delicado na véspera da morte do Ayrton Senna, que meu livro revela. Na verdade, vou até ser mais preciso. Teve um jornalista português que escreveu essa história, mas ninguém deu atenção. Mas meu livro revela lá em detalhes o que aconteceu. Na véspera da morte do Ayrton Senna, o filho dele, o irmão dele, desculpe, Leonardo, foi obrigado pelo pai, que estava em São Paulo, a mostrar para ele um grampo que a família tinha feito nos telefones do Ayrton Senna, na casa dele de Angra, de Portugal, e no apartamento de São Paulo. As 3 residências do Ayrton estavam grampeadas por ordem do pai dele. Para quê? Estavam querendo flagrar alguma conversa comprometedora de quem? Da Adriane Galisteu com alguém. E o Ayrton, no sábado, na véspera da morte dele, no quarto do Hotel Serrano, que eu fui lá em Imola, o Ayrton entrou, o irmão dele entrou no quarto e mostrou para ele uma gravação que eu não ouvi, mas eu tenho 3 ou 4 fontes que me dizem qual foi o conteúdo, que, para resumir, era mais ou menos o seguinte: era uma conversa meio leviana, meio da Adriane Galisteu com o antigo namorado, e o antigo namorado meio que desafiando, dizendo: duvido que ele faça em você certas coisas que eu fazia, assim, assado e tal. Mas ao mesmo tempo que tinha isso,
que é uma coisa meio constrangedora, questionando um pouco se o Ayrton era bom de cama, essas coisas, entendeu? Ao mesmo tempo, é preciso dizer que não havia ali nenhum indício, nem que, tipo assim, foi bom ontem, então vai ser bom amanhã, entendeu? De traição, entendeu? Esse episódio, para poder contá-lo, eu tive que me cercar de umas 5 fontes. E quando o livro foi para publicação, o Roberto Feitos, que era o editor e dono da Objetiva na época, disse o seguinte: essa história eu só conto se tiver pelo menos uma fonte dizendo em on, e não em off, que isso é verdade. Aí eu falei assim, pode ser o Braguinha, que é o Almeida Braga, Ele falou, pode, então eu vou conversar com ele. Aí eu saí, liguei, fui na casa do Braguinha no Rio, aqui no Rio, fui lá no apartamento dele e falei, ó, aquela história, sabe a história do grampo? O Roberto, a editora, só publica se eu tiver uma fonte que diga claramente, posso usar seu nome? Ele falou assim, quer me arrumar problema, né, garoto? Mas pode dar. Aí, mas essa é a parte melhor das biografias, realmente, né? Então, quer dizer, é isso que os alunos mostram também claramente, né? Porque querem ter interesse. Mas né? Então, qual foi o cuidado que tanto o editor, o Roberto Feitos, quanto eu, o autor, tivemos? Vamos cercar essa história para que ninguém... Primeiro porque ela é muito grave, é uma história que muita gente que lê o livro acha que o Ayrton Senna morreu por causa dessa gravação. Eu digo que eu acho que isso é uma besteira completa, porque quando o piloto entra no carro, o cara não tranca o dente lá, não tem como fazer nada ali. Você está 300 por hora, não está vendo, coitado, foi traído, não existe isso. Mas muita gente ficou com a impressão, pegou muito mal aquilo. Mas é uma história verdadeira, entendeu? Então, assim, você tem que ser preciso, você tem que cercar a sua informação de fontes confiáveis, de fatos verificáveis, e pronto, esse é o cuidado. Agora, o que está em jogo, às vezes para uma família, é a revelação de algo que é incômodo para a família, de um lado negativo. Só que é o seguinte, uma vez o Boechat, muito tempo atrás, eu vi uma entrevista dele, falou assim, ninguém é personalidade em meio expediente. Ninguém é assim, eu tenho minha vida privada, ninguém me conhece. Eu, por exemplo, eu moro no Rio, onde eu moro, ninguém me conhece. Eu faço o que eu quiser na rua e tal, saio de cueca se eu quiser, ninguém não vai ser notícia, né? Agora, ninguém é personalidade, assim, pessoas colunável, só meio expediente. Né? São pessoas públicas. Mas essa foi a grande discussão do direito fundamental à privacidade ali, né? Mesmo para essas pessoas. Diferente de uma coisa, eu já fui chefe como jornalista, trabalhei em jornal, televisão, tá? E eu nunca provei, e como chefe eu sempre reprovei o seguinte, ninguém tem o direito de passar do portão da casa de alguém. Tá? Se o cara, uma vez eu lembro que eu era chefe lá no Fantástico, na TV Globo, e aí veio uma equipe reclamando que foram entrevistar alguém lá, entraram na varanda da casa, o cara saiu dando um soco em todo mundo, quebrou uma câmera. Aí eu falei assim, bem feito, não tinha o que ter entrado. Ninguém pediu aqui para vocês invadirem a casa da pessoa. Então realmente tem sim, tem a privacidade. Agora é o seguinte, quem é público na hora boa e na hora ruim, não adianta. Sabe, quem vive de fama, quem é querido, desperta uma curiosidade das pessoas, que você quer ser íntimo da pessoa. Quer saber como é que é o humano, né? Para a gente encerrar o programa, Ernesto, como é que você passou por todo esse enfrentamento? O que você aprendeu sobre direitos, legislações, enfim, o que você trouxe para a sua vida pessoal e profissional? Olha, para a vida pessoal e profissional foi uma experiência, no caso do Avelange, foi traumática, né? E aí a importância de você conhecer a legislação foi muito porque foi fundamental. Porque você sabe como caminhar, entendeu? Quer dizer, na época que existia uma lei em que isso era impossível fazer o que se faz hoje, ter a liberdade de escrever sobre o que você quiser e responder pelos seus atos diante dos crimes de calúnia, de injúria e difamação, na época, o que você tinha que fazer? Você tinha que encontrar caminhos de viabilizar seu livro dentro da lei. Então o que eu fiz? Eu tive assessoramento jurídico para escrever o prefácio do livro, sabe? Eu tive... meio que combinei com a advogada que me ajudou como que seria meu approach, que fatos que eu devia citar mais, que outras observações ou comentários que eu deveria evitar para evitar o uso dessa lei, para não me expor a essa lei, que era uma lei
embora fosse injusta, era uma lei que estava em vigor, entendeu? Então, nesse sentido, foi uma experiência boa, e que quando eu vi esse processo todo de discussão e que resultou na decisão do Supremo, eu fiquei muito feliz, e lamentei que quatro e mais, outros se juntaram, mas 4 dos nossos maiores músicos, o Chico Buarque, quem eu admiro pra cacete, o Caetano, o Roberto Carlos, tenham escrito um capítulo tão triste da biografia de cada um com aquele movimento que eles fizeram para tentar evitar que esse artigo caísse, entendeu? Porque, no fundo, aí alguém disse que não, o interesse financeiro, a obra é minha. Aí até brinquei o seguinte, quer dizer que a obra, vamos pegar a música Aquele Abraço do Gilberto Gil, por exemplo. Então, o Rio de Janeiro continua ali. Então, a Prefeitura do Rio de Janeiro tem direito a royalty, por causa do que falou. Usou o Chacrinha, não sei o que. O Chacrinha está comandando, a família do Chacrinha vai ter que ouvir, porque o nome dele foi usado na letra. E assim continua, né? E como é que a gente vai? E aí limita demais a arte, Roberto, né? Carlos, por exemplo, o Vaticano ia querer ter direito autoral na música Jesus Cristo, certo? Como é que fica? Então, isso é um absurdo completo, entendeu? Quer dizer, no fundo, é a vera liberdade de expressão, de um lado, e de outro, a justiça garantindo a privacidade. Esses dois direitos são absolutamente compatíveis. Pode-se conviver. Ou seja, se eu errar, se eu for irresponsável, se eu for leviano, se eu for descuidado como biógrafo, eu tenho todo o direito de ir para a cadeia ou de pagar uma fortuna de compensação para a família ou para o biografado que se sentiu ofendido, mas com base na lei, e não porque eu sou filho de alguém, você só vai escrever, não importa se é verdade ou não, mas você só escreve se eu deixar. Que história é essa? Então a gente estava nessa Idade Média, hoje nós estamos no século XXI, nessa área. Muito bom. Olha, Ernesto, muito obrigada, são interessantíssimas as histórias, ouvindo assim pessoalmente é fabuloso, imagino num livro em que se mergulha mesmo na história de pessoas tão interessantes. Parabéns pelo seu trabalho. Eu agradeço. Foi um prazer ter você com a gente aqui no Estúdio da Faixa. Desejo que os alunos de Direito não tenham que ter tem outro tipo de problema. Que eles têm outro tipo de trabalho, né? Que operem outro tipo de direito, que seja pacífico. Lidar com uma lei tão draconiana e injusta como essa que eles tinham. E que a arte possa seguir seu rumo sem grandes disputas judiciais, né? Isso. Muito bom, muito obrigada, Ernesto. Foi um prazer ter você aqui com a gente. E obrigada a você que acompanhou mais essa edição do programa do curso de Direito da Faixa. Eu espero você no nosso próximo programa. Até lá!